Paraxá da semana, ela nos apresenta uma receita espiritual para Atzalahá, para sucesso. E, ao mesmo tempo, ela também nos traz uma advertência sutil no texto sobre como essa prosperidade e sucesso pode se esvair e sumir das nossas mãos. O pecado recorrente do ser humano, cometido pela maioria de nós, não é a falta de recursos, mas é a mentalidade de escassez que nós desenvolvemos ao longo da vida. Alguns de nós, por conta da educação que nós recebemos. E, para além dela, por conta da forma como a gente escolheu enxergar a vida e as situações que nos envolveram ao longo da nossa trajetória. Ou seja, viver como vítima quando você foi criado, na verdade, cada um de nós, para sermos protagonistas da nossa história pessoal. Aprendendo a desenvolver a capacidade de transformar dor, sofrimento, em uma identidade agora permanente que de fato nos represente e nos signifique diante de todo o potencial que cada um de nós carrega consigo. Yosef, nesta paraxá, ele vai nos ensinar que prosperar não nasce do acaso nem de um contexto necessariamente favorável, mas de uma consciência espiritual verdadeiramente madura, aplicada a uma realidade concreta. Ou seja, é sobre a forma como a gente vive a vida no aspecto prático, e não só sobre as coisas nas quais nós acreditamos. Não só sobre as coisas nas quais nós acreditamos. A maioria de nós, quando se olha no espelho ou quando reza, se imagina como uma pessoa, ou se vê como uma pessoa, com boas intenções, com boas crenças, com boas aspirações, uma pessoa de boa índole, de bom coração, de bons pensamentos, mas, infelizmente ou felizmente, isto não basta para que tenhamos sucesso no mundo físico. Yosef entendeu o que havia por trás disso e trouxe isso de forma canalizada para, de fato, ser um receptáculo no mundo físico para manifestar a abundância. Ele também nos ensina esse personagem em seu maior tropeço, em seu maior erro apresentado nesta paraxá, como alguém pode trocar redenção por estabilidade e atrasar o próprio destino. A palavra estabilidade ela está constantemente associada a sucesso. A maioria de nós persegue o sucesso através da percepção da estabilidade. Eu preciso encontrar algo que me faça receber X e me manter confiando nesse X que eu recebo para que eu tenha segurança na vida. O problema é que, no sentido real do que sucesso significa, estabilidade é uma coisa que trava o sucesso e não que o potencializa, como a maioria das pessoas acredita. E isso é mostrado, como nós veremos mais para frente na Paraxá Vaigash. E para entender tudo isto, nós precisamos enxergar Vaigash como culminação de um processo que começa lá atrás, na paraxá anterior, na paraxá Miketz. A palavra Miketz não significa apenas ao final de 2 anos, como aparece na paraxá da semana passada, mas ela aponta simbolicamente para o limite de um tempo oculto. Os sábios leem nela a ideia, como nós abordamos, inclusive na semana passada, de Ketz Yamin, ou seja, no fim dos dias, o fim dos tempos, oculto na Paraxá e esperando para ser revelado ao longo da história. Em Miketz, nós temos Yosef emergindo da prisão e revelando o sonho do faraó. Já em Vaigash, o sonho ele é de fato resolvido e as partes práticas do conselho de Yosef são aplicadas. Em comparação de uma paraxá para com a outra, nós temos Miketz sendo símbolo de uma revelação e Vaigash sendo símbolo de um desfecho, de trazer tudo aquilo que estava no oculto para o ambiente do revelado e resolvendo todas as questões que estavam mal resolvidas entre Deus e o homem,
entre o homem e seu companheiro, e entre a humanidade e o seu processo de redenção final. É um momento, na Parashá Vaigash, onde as decisões se tornam irreversíveis e onde o preço obtido por cada decisão tomada no passado vem à tona e é cobrado das mãos de cada um. E a forma como cada um lida com este respectivo preço, com cada preço a ser cobrado, vai dividir crianças de pessoas adultas e verdadeiramente maduras. E é nesse cenário onde as máscaras caem e as identidades se revelam. Aqui se separam, portanto, os meninos dos homens, nessa Parashá Vaigash. E esta Parashá, com auxílio da Haftará da semana, é trazida pelos nossos sábios como uma Parashá que manifesta a ideia do Mashiach. E a ideia do Mashiach existe dentro de um contexto, naquilo que eu introduzi, como alguém a se manifestar entre o paradigma da abundância e o paradigma da escassez. Por quê? Porque o Mashiach, quando nós olhamos para a figura messiânica, de acordo com aquilo que os nossos sábios explicam acerca dele, de acordo com aquilo que os profetas falam sobre ele, o Mashiach estaria associado a duas principais coisas. A primeira e mais famosa é a redenção completa do povo judeu à sua terra, e o povo judeu conhecer a glória que nunca conheceu na história através do reinado messiânico. Portanto, conhecer os dias de plena abundância, de pleno sucesso, de plena prosperidade, tanto no ambiente físico quanto no ambiente espiritual. E a outra face do Messias se encontra naquilo que é conhecido dentro do conceito do servo sofredor. Só que quando o servo sofredor é avaliado pelos sábios, eles leem como um Messias que seria fruto de um padecimento na geração que estaria condicionado a um paradigma de escassez. E em nome dessa escassez, não conseguiria e não teria permissão para receber o Messias naquela geração em seu respectivo tempo. Porque o Messias é uma herança para aqueles que estão atrelados a uma mentalidade de abundância. Uma mentalidade de escassez não consegue trazer Mashiach para se manifestar no mundo físico. Você precisa, antes de receber o Mashiach, pensar como ele, falar como ele e ver o mundo como ele. Caso isso não ocorra, a redenção ela é de geração em geração atrasada para dias cada vez mais futuros. E a Parashá Miketz, ela fala dos dias do fim e ela apresenta um cenário de julgamento. Deus é representado pela figura do faraó e Yosef é aquele que é colocado como governo no mundo, então ele representa a figura do Mashiach prometido. E os seus irmãos representam um povo como um todo. E nesse cenário, os sábios dizem que haverá um julgamento. E o julgamento a acontecer está na Parashá Vaigash. A Parashá Vaigash é uma Parashá de julgamentos, onde todos são julgados pelas suas ações e são chamados perante o faraó, que nesta ocasião representa o próprio Deus. E no ambiente do julgamento, os sábios nos levam a algumas reflexões através de algumas perguntas, como por exemplo, pelo que nós seremos cobrados quando nos apresentarmos diante de Akadosh Baruch Hu. Como nos relacionamos com a riqueza, tanto aquela que é espiritual quanto aquela que é física e material. E se nós lidamos com tudo como uma criança lidaria, ou se nós lidamos com tudo como pessoas adultas e maduras lidaria. E a Parashá Vaigash não chama apenas os irmãos de Yosef, mas chama cada um de nós para esse julgamento perante Hashem. Yosef esperou por esse momento durante muitos anos da sua vida. Foram 22 anos desde quando ele teve o sonho na casa de seu pai Yaakov. Portanto, as promessas e o desdobramento espiritual através da vida de Yosef demorou
22 anos para acontecer, que é considerado o prazo máximo que os sábios dizem que nós devemos esperar para que algo se materialize em nossa vida. Porém, a sua espera, a espera que Yosef fez, não foi uma espera passiva, nem tolerante ou resignada. Na verdade, foi uma estratégia espiritual. Ele fez tudo para que durante a espera, ele fizesse os movimentos corretos para entrar dentro de um ambiente de abundância e dentro de um ambiente de pleno sucesso. Ou seja, através de uma postura de zelo, através de uma postura de honra e através de uma postura de consciência de tempo. Trazer